Olá, Coruja, tudo bem? Estamos junto aqui tô junto de você, na verdade, para o nosso. Vou me ajeitar aqui um pouquinho, né, para ficar bem apresentável aqui na tela. Tá perfeito. Bom, estamos aí para o nosso quarto encontro Coruja, né, nossa disciplina. Eu já vou começar logo dividindo a tela contigo para a gente não perder tempo e dar uma revisão, uma revisada nos assuntos desta unidade, ok? Deixa eu voltar para cá. Onde é? Eu sempre me confundo, não adianta. Aqui, share. Aqui, muito bem. Cliquei. Apareceu aí. Agora vamos para cá. Excelente. Vamos falar ainda, continuando a falar um pouquinho sobre o processo licitatório. A gente sabe aí que os recursos financeiros devem ser mantidos, né? Deve ter uma lisura com relação a eles, para que justamente qualquer pessoa não abuse desse direito, né? Na verdade, desses recursos que o poder público tem, que a administração tem, e possa usar de maneira equivocada. Então, a licitação é um processo que é estabelecido por lei, onde o ente público, no caso ali, as pessoas que estão responsáveis pela administração pública, vão poder utilizar para contratar serviços ou comprar serviço ou comprar produtos de terceiros. Então, o processo licitatório é importantíssimo para que o Estado possa, então, nos fornecer os bens que nós temos direito, bens e serviços que nós temos direitos, ok? Então vamos lá. Isso aqui que a gente vai ver hoje, princípio da licitação, aplicabilidade, esse processo licitatório na área pública, que é o mais importante. Vou pegar aqui minha canetinha, tá bom. Ao pé da letra, o processo de licitação, ele é o momento onde o ente público formaliza a compra de bens ou contratação de um serviço. Existem casos que você deve ter visto na disciplina também, né, que a própria lei diz que o ente público, né, a administração, pode fazer uma carta convite, ou em alguns casos existe a dispensa de licitação ou a inexigibilidade. Mas, de qualquer maneira, de forma geral, se você pegar a Constituição, a Lei 866, e mais recentemente a Lei das Empresas, né, que tratam empresas de capital misto, que é a Lei 13.303, o ano, se não me engano, é de 2016 ou 2017. Sei que é 303 porque eu já li bastante essa lei no meu trabalho também, que a gente lida um pouquinho com ela. Então, é uma forma onde o poder público vai poder comprar ou contratar serviços seguindo a lei, seguindo todos os ditames, para que o recurso público, o fundo público, seja então mantido. Bom, o processo aqui no Brasil ele ganhou mais destaque após a promulgação da Constituição de 88. Então, praticamente tudo que nós estudamos hoje a respeito de compras do poder público está formalizado na Constituição de 88. Aliás, é uma Constituição já está aqui, vem sofrendo algumas alterações. Não estou aqui para discutir se ela é certa ou errada, se ela dá muito direito ou pouco direito, se ela é cidadã de mais ou cidadã de menos. Isso para mim não importa. O que importa é que ela vem passando nos últimos anos, desde quando foi criada, muitas emendas, mas, sobretudo, no que tange a licitação, tudo que nós temos hoje está descrito ali. Uma coisa que eu acho interessante nas nossas leis, que, aliás, em várias leis que o Brasil possui, é que elas são muito bem feitas. Tá? Só que aí, em alguns momentos, eu vou falar por mim mesmo, por algumas experiências, é que nós, brasileiros, às vezes somos muito criativos e conseguimos achar algumas brechas, mas a lei brasileira, elas são muito bem feitas, e se forem, logicamente, seguidas ao pé da letra, vai fazer vai promover, uma das coisas que vai promover é a justiça social que nós tantos merecemos. No entanto, apesar de toda grande parte do processo licitatório foi descrito aqui na Constituição de 88, o que chama mais a atenção da gente é essa lei aqui, 866/93, que é a lei que cuida das licitações. Ela chegou, ela foi criada nesse ano para que justamente pudesse, então, formalizar, na verdade, é, é, criar ritos estabelecidos na própria Constituição. Então, essa lei 866 é muito importante. Sofreu algumas alterações também. Logicamente, hoje,
com a mudança da especialização, né? O Estado sempre brasileiro, às vezes, sempre se interferiu também no mercado. Então, houve, apesar de, nossa história recente, termos aí momentos onde o país passou por um processo de privatização, né? Então, tivemos aí a privatização no setor elétrico, lá atrás, setor de telecomunicações também, que realmente podemos discutir que alguns processos não licitatórios, mas privatização foram um sucesso e outros não. No entanto, na minha opinião, acho, né, vou dizer por mim no caso, que um dos processos de privatização que mais deram certo foi com relação às telecomunicações, seja telefone, os antigos telefones residenciais, né, que hoje acho que pouquíssimas pessoas possuem isso ainda, talvez as linhas mais antigas permaneçam, mas hoje grande parte das pessoas utilizam as linhas de telefone celular e é hoje muito mais, às vezes, o pacote de dados. Então isso para mim foi fundamental. E para minha opinião, e parte disso também tem uma relação direta com a Lei 866/93. Então, se você for fazer algum concurso público nessa área de contabilidade, for falar de licitação, leia a Lei 866/93, que ela vai solucionar o seu problema, vai te ajudar. Eu sei que as leis são chatas, né? Tudo mais, às vezes é muito complicado a leitura, mas é importante estar também dentro dela bem gravado. Então, a licitação em si, ela possui duas fases distintas: a fase interna e a fase externa. Na fase interna, como está escrito no quadrinho que você está vendo, trata-se da fase em que se inicia o planejamento do objeto e da forma da contratação. Então, antes do botar o bloco na rua, né, de sair um edital informando sobre a licitação, dependendo do caso, vai ter que ser feito um edital para dar publicidade àquilo ali, já vimos isso nos nossos outros encontros. Existe a fase interna. Afinal de contas, dessa fase é onde a administração vai compreender o que eu preciso comprar, o que eu preciso contratar. Ah, eu preciso contratar veículos para a frota da Polícia Militar. Então, nessa fase interna, é onde será feito um estudo para saber, para conhecer a demanda, para conhecer qual é o tipo de veículo que precisa, para conhecer quais locais esses veículos serão enviados, até também saber se existem locais que terão que ser mais privilegiados no recebimento do que de outros, enfim, saber de onde serão os recursos também, que é importantíssimo, logicamente. Aí a gente vai subir para um outro patamar, né? Lembrando o Flamengo, para um outro grau, que é o seguinte: bom, temos aqui, isso está no plano plurianual da empresa, do município, se for no caso aí, está falando do município, não do estado, estamos falando de polícia militar, está no plano plurianual, gastos com segurança, está no orçamento, quanto tem no orçamento? Então, são questões, está na lei orgânica não, está na lei de orçamento, está lá toda uma estrutura de recursos, onde vão ser esses recursos. Então, nessa fase interna é onde vai ser estabelecido tudo isso. Além disso, tem que saber também nessa fase interna, né, quais são, quem vai tocar o projeto, quais são as formas de medir essa contratação, porque viatura de polícia militar é simples, olha, fizemos aqui a Secretaria de Segurança do Estado, fez aqui um levantamento, a necessidade de comprar 100 unidades, 100 novos veículos, 100 patrulhinhas, digamos assim. Mas quem vai contar isso? A patrulha é fácil, né? É unidade, é uma, duas, três, quatro, então você consegue identificar rapidamente. No entanto, a administração pode estar contratando uma empresa, vai contratar uma empresa ou um consórcio, um conjunto de empresas para a construção de uma rodovia. Então, como eu vou medir a evolução daquela obra? Então, eu preciso também escolher que tipo de métrica eu vou utilizar. Normalmente, né, quando nós falamos de rodovia, costuma ser quilômetro, quadricilômetro linear. Então, se vamos construir aqui uma estrada, uma rodovia, melhorar a linha vermelha, por exemplo, um recapeamento, vai ser contratado uma nova empresa. Então, a linha vermelha liga o centro do Rio de Janeiro até
a Baixada Fluminense, ali na altura de São João de Meriti. Então, são 22 quilômetros. Então, primeiro de tudo, a fase interna vai ter que estabelecer como é que vai ser o asfaltamento, vai ser daquilo ali, né? Como é que vai ser o tipo de asfalto, né? A gente vai precisar de alguma coisa, algum material específico diferente, e depois vai estabelecer o seguinte: olha, a forma de medir o avanço, o progresso dessa obra será por quilômetro. Então, quando a empresa que ganhar a licitação encaminhar a nota fiscal para pagamento, no caso no Rio de Janeiro, não sei se você é do Rio de Janeiro, da capital ou fora do estado do Rio de Janeiro, a linha vermelha é uma administração municipal. Ela é, apesar de ligar dois municípios, duas cidades, seria que ser estadual, mas ela é uma administração municipal. Se não me falha a memória, se nada mudou, né, por volta, logo nesses anos 2000, ela tinha passado para a Prefeitura do Rio de Janeiro, era até o César Maia que queria trocar de nome, queria botar linha laranja, né, mas ficou como linha vermelha mesmo. Então, estabelece-se esse projeto. Então, quando a empresa vencedora do certame e as obras começarem, ela vai emitir a nota fiscal com relação a uma quilometragem já estabelecida. E nesse ponto, ela vai ter que ir lá, alguém da administração, no caso do governo da prefeitura, né, vai lá fazer a verificação se realmente a quilometragem contida da nota é aquela que foi feita efetivamente seguindo todos os parâmetros do contrato. Beleza? Aí a fase externa é quando começa a licitação, ou seja, aqui na fase interna eu vou estabelecer o que eu preciso, o que eu quero, né? Quais são as características até mesmo da empresa que vai participar, lembrando sempre que existem algumas características da empresa, dependendo do tipo de contratação, né, do tipo de como é que vai ser a licitação feita, a empresa tem que se habilitar. Por que é isso? Eu acabei de falar agora, vamos lá. Vamos tomar por base a reforma da linha vermelha, o recapeamento da linha vermelha, recapeamento asfáltico. Bom, você tem que ter pelo menos uma empresa que tenha capacidade de fazer aquilo. Concorda comigo? Você vai contratar uma empresa que não tem capacidade, nunca não tem engenheiro, a empresa foi criada ontem, nunca fez nenhuma obra de recapeamento de grande porte, é um risco muito grande de ser contratado e depois ter problemas no futuro. Então, isso é observado também. Isso aconteceu muito, por exemplo, no Maracanã, para as obras da Copa do Mundo. Então, na verdade, havia um consórcio. Também não vou ficar falando aqui se havia fraudes ou não. Vou falar somente o que aconteceu naquele momento. Então, para construir o Maracanã, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, houve lá um pool, um consórcio. Cada empresa, com uma expertise diferente, se uniu para fazer, então, a reforma. Então, cada uma dessas empresas geram empresas de renome. Você tinha, no Brasil inteiro, tinha Odebrecht, fazia estádio, tinha aqui no Rio não foi, mas se eu não me engano também acho que em Porto Estado tinha Cabral Correia, tinha um OAS, tinham várias empresas que se juntaram para construir esse estádio. E a fase externa é onde essas empresas vão conhecer o edital, o que é para ser feito, se haverá a necessidade de a própria empresa solicitar, se qualificar para aquilo, né? Então vai conhecer o que realmente a administração quer e aí então vai saber se pode participar ou não desse certame. Então, como eu falei há algum tempo, não tem, faz pouco tempo, a fase da publicação do edital é onde é a publicidade. Então, qualquer licitação tem que ter essa licitação, principalmente as de grande porte. Eu tenho que publicar o edital para que todos tenham acesso e todos possam, então, de alguma forma, se candidatar ou, pelo menos, se interessar pelo contrato e assinar o contrato com a administração. Opa, vamos botar para cá. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar de uma eleição, aqui faltou um pode aqui, né? Desde que atenda aos pré-requisitos, como eu acabei de falar. Se a empresa vai criar lá, ou vai fazer recapamento no Maracanã não, da linha vermelha, ou se ela vai ceder viaturas para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, tem que mostrar que tem capacidade daqui para aquilo. Perfeito? O edital também, como eu falei, é a parte mais importante da licitação. Bom,
Professor, mas e as fases iniciais? Cara, tudo bem. As fases iniciais são também importantes, mas o edital se destaca, que é onde a administração vai literalmente publicar o que ela deseja, qual é o objeto daquilo ali, quais são os valores que ela espera também pagar, né? Ela tem lá um orçamento, na verdade, escuta, apaga um pouquinho, falei isso agora, eu confundi tipo de licitação. Na verdade, ela pode fazer por tomada de preço, por exemplo. Então, ela tem internamente, ela sabe quanto vai gastar, já afinal de contas, ela já fez uma avaliação diante e bota lá aí na praça para que as empresas interessadas possam, então, fazer as suas propostas e participar também. Aqui também, além da publicidade no edital que se identifica o objeto, como eu falei, também é que as análises serão feitas fixar a cláusula do futuro contrato. Lembrando que aí temos dois momentos, né? A licitação não é a assinatura do contrato. A licitação é simplesmente a publicidade. É que a administração, com letra maiúscula, vai demonstrar para a sociedade o que ela precisa, o que ela quer contratar, e aqueles que interessados poderão, então, fazer as suas propostas, poderão participar desse certame. E, lendo mais aqui, vai ter que também fixar as cláusulas do futuro contrato também. Então, as empresas interessadas farão as suas propostas, a administração vai escolher aquela que melhor atender à sua necessidade, lembrando que, por exemplo, se for uma obra o menor preço, e se for, por exemplo, a cessão de um direito, costuma ser pela melhor proposta. Por exemplo, agora, estamos falando de Maracanã, agora em dezembro, temos aí um Maracanã, finalmente o estádio do Maracanã vai ser licitado para que ele seja outorgado para terceiros para a administração dele para os próximos 20 anos, se eu não me engano. Então, o que vai acontecer? No dia, lá no final de dezembro, meados de dezembro, né, chega a ser final, meados de dezembro, as empresas interessadas, o edital saiu semana passada, as empresas, semana passada não, no final na metade de outubro, saiu, então os interessados vão apresentar a proposta, já leram lá no edital o que o governo do estado quer. Eu vou te adiantar, que eu cheguei aqui o edital, né? Quer que faça obras das marquises do Maracanã, as marquises lá do estádio, que são novas. Tem também uma questão da capacidade do estádio, tem que ser feita algumas pequenas reformas também nas cadeiras, onde as pessoas se sentam para assistir os jogos, e outros pontos ali, né, pequenos. Então, de posse dessas informações, a licitação está mostrando, os interessados pensaram: eu sei, eu consigo fazer isso. Eu sei, eu vou contratar pessoas para consertar a marquise. Eu sei também como proceder nesse caso que o edital está me pedindo. Então, agora, no final, em meados de dezembro, cada interessado vai apresentar a proposta e então o governo do estado vai escolher a melhor proposta, ou seja, aquela mais alta. E eu espero que seja a do meu time, o Mengão. Aí ninguém vai falar mais que o Flamengo não tem estádio. Vamos continuar. Aqui trocou só a parte final, né? Então, isso aqui foi só um erro na digitação, que agora que eu estou vendo, até peço desculpas de você. A licitação sempre vai seguir princípios contábeis também, princípios contábeis administrativos, que são a legalidade, tem que estar na lei, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, que eu acho aqui o mais importante de todos são importantes, mas logicamente é importante dar publicidade para que todo mundo tenha acesso à informação, que ninguém pode chegar e falar: eu não sabia, não. Foi feito um edital e parte do princípio que você teve acesso a esse edital para tirar as suas conclusões. Probidade administrativa, que é probidade, né? E julgamento também objetivo. Então, são esses pontos que vão ser também levados em consideração. Aí, quais são os objetos de licitação? Isso eu peguei no nosso livro. Obra: construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então, a obra, a governo, a administração pode
está interessado em algum tipo de obra, por exemplo, conserto de escolas, né, ampliação de um hospital, então ela vai contratar esse serviço, vai contratar as engenharias, empresas de engenharia, para que procedam esse tipo de serviço. Tá? Outro também é o serviço, que também é contratação de serviços, né, que podem ser, como está aí, demolição, instalação, montagem de bens que terão utilidade para a sociedade. Perfeito? Então, como eu falei, né, a gente pode, por exemplo, melhor, eu vi transporte aqui, lembrei de uma bastante interessante, questão dos transportes. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, como eu estou no Rio de Janeiro, eu posso falar melhor por aqui. Em São Paulo também tem, não sei se você estiver me assistindo de São Paulo, também em São Paulo existem linhas do metrô que são privatizadas. Aqui no Rio de Janeiro não são privatizadas. Aliás, no São Paulo não sei te dizer, eu sei que no Rio de Janeiro a linha em si é ainda toda a estrutura, como estações, os carros do metrô, tudo isso pertence ao governo do estado. A Metrô Rio só está ali para fazer a administração do sistema. Tanto que no edital lá de 1998, talvez você nem era nascido ainda, que está me assistindo aí, né, ficou estabelecido que o vencedor da licitação, quem venceria aquela estação de outorga do metrô, do uso do metrô, era somente administração. Tanto que a construção de estações e compra de novas composições, novos carros para o metrô, são por conta do governo do Estado. Então, se amanhã ou depois a linha 4 do metrô sair, ficar pronta, a linha 4 já ficou pronta, né? Não tinha que ficar pronta a linha 3, que seria ali que vai ligar o Jardim Botânico ao Botafogo. É isso mesmo. Então, se essa linha ficar pronta, vai ser a construção dessa linha é uma obrigação do governo do estado, que aí vai abrir uma licitação para a realização de uma obra de construção e depois, normalmente, como vai estar no contrato, vai passar a administração para a atual empresa que administra o metrô. Foi até interessante falar nisso, porque havia uma possibilidade, isso estou lembrando aqui agora, dessa nova linha, se realmente voltar a ser construída, não ser cedida à Metrô Rio. Talvez seria uma outra empresa que teria poderia abrir uma outra licitação para que uma outra empresa, então, pudesse participar também da administração dessa nova linha. Aí, então, até o Metrô Rio poderia se candidatar também à participação. E também tem a linha também que pode estar sendo estudada agora, a construção de uma linha de metrô lá em Niterói, São Gonçalo, foi até autorizado agora no início de outubro de 2023 essa possibilidade. Então, o governo do estado autorizou a contratação de uma empresa para fazer um serviço de análise, né, de viabilidade econômica e técnica também de uma linha de metrô que atenda o pessoal de Niterói e de São Gonçalo. Aqui também temos agora a questão da compra, né, que é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma vez ou parceladamente. Isso aqui é bastante interessante, porque a compra seria, por exemplo, como eu falei, a compra de viaturas da Polícia Militar. Mas pode ser outro tipo de compra. Por exemplo, se a administração deseja comprar, isso acontecia muito no passado, né, quando ainda o governo, as forças não, né, o governo federal, governos estaduais eram donos de empresas. Então, por exemplo, se fosse comprar um autoforno, lá para a CSN, não fica pronto da noite para o dia. Então, essa compra, a entrega seria parcelada. Então, por mais que a CSN abrisse uma licitação para comprar um novo autoforno, as empresas interessadas se proporiam, mandariam suas propostas de construção, no fundo, no final das contas, essa construção, essa entrega seria demorada. Não vai muito longe, não. A gente pode falar aqui o seguinte,
eu não sei se você está por dentro, aqui no Rio de Janeiro, né? Como eu sou do Rio de Janeiro, lá, sempre falando isso, a Marinha está desenvolvendo um projeto de construção de submarinos convencionais, né? Ali em. Gente, como é que aquele bairro estava na ponta da língua agora, cara? Itaguaí, tem até um porto novo lá, dizem que é gigantesco agora lá o lugar para fazer, e também será o local onde será construído o primeiro submarino nuclear do Brasil. Então, isso ali também, existem peças que a empresa compra, que o governo, que a Marinha vai comprar, e a licitação. E, logicamente, não vai ser entregue conforme a construção dos submarinos, né? Vai sair ano que vem, vai sair mais um convencional, e daqui a 2 anos, em 2025, vai sair, assim espera, o nuclear vai estar também pronto para entrar em operação. Então, e essas compras são feitas sempre com entregas parceladas, entregas a prazo, e também pode ter os pagamentos parcelados também. E, por fim, também temos aqui a questão da alienação. É quando o Estado resolve, eu sempre falo Estado, né? É melhor falar administração, que eu envolvo tanto o governo federal, o Estado e os municípios, o Distrito Federal em si. Então, falando de alienação, é quando o Estado ele quer passar a propriedade dele para terceiros. A alienação é muito comum, por exemplo, questões de leilão de inservíveis, né? Às vezes a administração tem, por exemplo, veículos muito antigos, que já estão em causa de sucata, né? Ou bem acabados, bem utilizados. Então, ela não quer mais aquilo, então o que ela faz? Ela faz uma alienação. Ela uma uma licitação, uma informação, um edital para quem for interessado e quiser adquirir esses bens inservíveis, só fazer uma proposta. Às vezes pode ser até no site mesmo, pessoalmente, aí vai estar conforme o valor estabelecido. Tá? Voltei. Né? Então, se você gostou disso, desse encontro, pode deixar um curtir aí pra gente. Curtir não, né? Estou passando que tá falando com internet, com rede social, não. Na verdade, esse foi o nosso encontro. E essa licitação a gente já falou muito antes, então, se você tem dúvida, assista os outros encontros por hoje também, que eu tenho certeza que você vai estar mais bem, vai ficar com bastante mais informações sobre o tema. E continuo à sua disposição, se você pode me encontrar no chat, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para lá, que eu vou ter o prazer de te responder, ok? Aí, se você puder avaliar o nosso encontro, que é muito importante para a gente, eu ficarei muito feliz em saber a sua opinião. Fique tranquilo que eu não vou saber seu nome, não, a gente não tem isso. É muito mais uma forma de a instituição avaliar a sua percepção sobre essa forma de trabalhar, de oferecer o conhecimento a você, e também é importante para mim, para que eu saiba se realmente a minha mensagem está chegando clara para vocês, se vocês também estão entendendo e se tem alguma dificuldade, para que eu também possa corrigir a minha rota. Pode responder, eu não vou saber seu nome, na verdade a gente não sabe o nome, mas eu tenho os feedbacks e isso me ajuda a melhorar o meu trabalho para você. Ok? Ok? Então é isso aí. Tamo junto. Qualquer coisa é só me procurar lá também na, no Moodle, na nossa sala de aula, ok? Até sempre e bons estudos.